Vamos colocar como hipótese que a conta de um cliente, né, da agência tenha sido invadida. E esse contratante ele teve um grande problema de reputação. Porém, a agência ela seguiu as recomendações de segurança feitas pela plataforma. De quem que é essa responsabilidade? Nessas situações que também não são raras, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, como é que a gente vai recuperar a conta? Então, o primeiro passo é isso. Primeiro é recuperar... A gestão da crise ali, né? Gestão da crise. Okay. Depois de recuperar a conta, de conseguir, no caso, sair daquela situação, aí você pode pensar de quem é a responsabilidade. Um problema nessas situações é que às vezes as pessoas ficam de quem é a culpa... E não tomam uma ação para resolver o problema. Exatamente. Então, assim, primeiro recupera a conta, entra em contato com a rede social. Aham. Suporte da plataforma. Exatamente. Mas deixa eu te contar um segredo. Pode falar. Já tentou entrar em contato com o suporte da plataforma? Alguns clientes meus, sim. Alguns clientes meus, sim. E é muito difícil. Muito. Entendeu? E é interessante que quando você tenta entrar em contato com a plataforma, que você registre essas tentativas. E se você observar, Antônio, desculpa te interromper, mas para trazer uma questão importante, né? A gente percebe hoje o tanto de tentativa de golpe nessas redes sociais. Não é só uma invasão. Sim. A gente colocou como exemplo a questão da reputação, né? Mas tem situações muito mais graves de repente, uma conta de um diretor da empresa ser invadida e interagir com a conta da marca com algum objetivo ali ilícito, alguma situação para pegar dinheiro, alguma coisa assim. Exato. Né? Vamos a alguns exemplos corriqueiros, recentes, entendeu? Eu digo recentes de 2023 para cá. Uhum. Que eu me deparei. Tanto pessoas físicas que tiveram perfil hackeado, como se fala popularmente, como de pessoas jurídicas também e de produtores de conteúdo digital. Uhum. A pessoa que invade o perfil, ela às vezes começa a chantagear. Me libera tanto que eu libero o perfil. Situações como essa. E a pessoa fica desesperada, tentando falar com a rede social não dá retorno, ela não sabe o que fazer e eu sempre recomendo, registra um boletim de ocorrência. Tá. Você precisa desse registro. O boletim de ocorrência você faz online. No gov.br você vai lá, registra... E ele é válido juridicamente? É válido juridicamente. Eu não sei se você já chegou a fazer um boletim online. Mas... quando eu perdi uma carteira de motorista eu fiz lá. Como é que funciona? Você vai lá no gov.br, do boletim de ocorrência, você registra, você faz a narrativa, junta os documentos e tudo... E um policial, no caso da Polícia Civil, ele vai te responder dizendo que, olha, recebi, está aqui, e você tem um documento válido. Com aquele documento, você pode utilizar aquele documento tanto na delegacia para tentar dar andamento nas investigações, como você utiliza aquilo no processo judicial que você vai entrar, seja lá contra quem for, para tentar recuperar aquela conta, para você tentar, no caso, solucionar aquele problema. Então, o registro de uma ocorrência formal na delegacia é super importante e necessário. Sobre o boletim de ocorrência, Antônio, ok, o boletim de ocorrência ele tem um peso jurídico, ele protege, mas vamos supor que a agência ela tenha a responsabilidade em gerir as redes sociais dessa marca e ela se sinta na obrigação de dar todo o suporte. A agência ela pode fazer esse boletim de ocorrência para dar andamento mais rápido, enfim, ganhar celeridade nesse processo? Eu não vejo problema dela fazer esse boletim de ocorrência. Porém, seria obrigação dela fazer isso? Então, seria uma responsabilidade? Será que ela tem o conhecimento necessário para isso? O que eu recomendaria seria que nessa situação, comunica a agência ou comunica a empresa contratante, diz, olha, seu perfil foi invadido, a situação é essa, pede para que eles registrem o boletim de ocorrência e peça para eles também entrarem em contato com o jurídico deles. Okay. Ou quero orientação, o que é que eu vou fazer. E aí sim, talvez a agência seja interessante que ela tenha um protocolo para essas situações. Sim. De orientações básicas para o cliente. Ocorreu esse problema com algum cliente de vocês. Você já tem um documento lá, assim, 10 coisas a fazer em caso de invasão de perfil de rede social. Registrar boletim de ocorrência, falar com o jurídico, entrar em contato com o suporte da rede social, enfim. Então, são passos que vocês podem elaborar com orientações para o cliente. Uma cartilha. Talvez um comitê de crise para solucionar isso. Exatamente, entendeu? Okay. Mas assim, a responsabilidade principal, o nome que está em jogo, digamos assim, é o da empresa. Então é interessante que alguém da empresa
faça algo para poder, no caso, formalizar aquela denúncia e ir atrás para solucionar o problema. De alguma forma, a empresa ela pode responsabilizar a agência por conta dessa invasão ou por danos que ocorreram? Pode sim, se ela comprovar que houve negligência por parte da agência na questão da senha, no acesso, ela pode sim pedir uma responsabilização da agência. Ela também pode, se a rede social dificultar a recuperação do perfil ou nada fizer diante daquela situação que é comprovadamente uma fraude, ela também pode pensar em pedir a responsabilização da rede social. É mais difícil chegar a essa responsabilização? Porém, você pode, no caso, comprovar que houve essa falta de segurança, porque muitas vezes nem a agência errou, nem a empresa errou, mas foi uma falha da segurança daquela plataforma, do site também, enfim. Então, no caso, vai depender da questão das provas. Você tem que provar, no caso, de onde foi a falha. Às vezes é uma maneira mais fácil de você provar isso, porém, às vezes não é uma maneira tão simples. Um exemplo recente de uma coisa que aconteceu com um parente meu. Era aniversário dessa pessoa e essa pessoa recebeu uma mensagem dizendo que tinha um brinde que ia chegar para ela, ou era um presente que alguém ia mandar para ela, e ela ficou feliz e foi receber. Sendo que a pessoa, na hora de entregar, disse assim, você tem que pagar o frete. Na hora de pagar o frete não era R$6, era R$3.000. E ela colocou o cartão e depois ficou já foi, entendeu? Depois, quando ela percebeu que era um golpe, então assim, se tornou uma situação bem delicada para poder ser solucionada. Então, assim, como é que eles conseguem esses dados? Como é que eles conseguem essas informações? Foi pelo plataforma? Foi como, entendeu? Então, assim, são situações muito delicadas, às vezes não tem nada a ver com o marketing em si, mas é uma situação de dados e informações que estão sendo vazadas, aí entra naquela questão da LGPD, que enfim, é super importante e precisa ser analisada com a empresa, com o tomador de serviço e com todo mundo que está envolvido nessas situações. Olhando pelo entendimento das plataformas, tá? As plataformas, no meu entendimento, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que exista uma relação de consumo entre plataforma e usuário. E a gente pode até se questionar se existe uma relação de consumo entre agência e plataforma também. Por que é tão difícil, nesses casos de problemas jurídicos, de modo geral, responsabilizar as plataformas? Você, quando fala que realmente existe uma relação de consumo, existe de fato uma relação de consumo entre as plataformas e o consumidor, o usuário, a pessoa que está utilizando a rede social, ela acaba sendo consumidora dela também. Inclusive, os tribunais eles são bem específicos que para você ser consumidor, não necessariamente você tenha que pagar por algo. Tá. Você pode ser o consumidor só porque você é o destinatário final daquele produto, no caso daquele serviço que está sendo direcionado a você. Então, quando você utiliza uma plataforma dessas, você acaba sim sendo um consumidor. Há outras regras específicas relacionadas a informações, direito digital. Sim, mas eu considero sim que você é um consumidor. O problema principal é só você provar que foi falha no caso, plataforma, ou se foi uma falha sua, que deixou sua senha, que deixou seu acesso fácil em um computador, no caso público, em outra situação, e aquela sua informação foi vazada, entendeu? Então, assim, o principal é você provar como aquilo aconteceu. E, às vezes, para a pessoa, no caso, que é usuária, se torna mais difícil você provar isso, entendeu? Mas é algo que tem sido desenvolvido pelos tribunais, de acordo com os casos que vão chegando, os tribunais vão amadurecendo e as decisões vão subindo com os recursos e os tribunais superiores vão tendo decisões mais fortes sobre isso. E como redes sociais, elas mudam com muita frequência, acaba que nem sempre os casos chegam ao judiciário com a mesma velocidade dessas questões do dia a dia. E se você observar, existe uma relação de consumo muito forte entre a agência e as plataformas, o tanto que hoje essas plataformas elas detêm de mais de 70% da verba de publicidade, né? No Brasil e no mundo. Sim. Então, você vê o tanto de dinheiro que está envolvido, sim, né? E que existe uma relação de consumo, né? Sim. E as agências elas acabam tendo dificuldade muitas vezes de provar
essas questões, principalmente de segurança, Sim. porque elas são detentoras das informações. E como a gente já comentou, né, você entrar em contato com o suporte, obter essas informações, elas te entregam as informações que elas querem te entregar, né? E quando querem. E quando querem, Porque né? essa dificuldade ela é até proposital, a meu ver, porque eles ganham muito dinheiro. A gente sabe que é muito dinheiro, tanto que as maiores empresas mundiais hoje, assim, as com maior crescimento, talvez sejam essas que detêm esses dados, essas informações das pessoas e comercializam essas informações. Então, existe uma resistência muito grande dessas empresas quando você tenta regulamentar qualquer coisa que envolva essas informações. Existe um lobby muito grande que eles fazem, diz, olha, censura, não é bem assim. Por quê? Porque eles sabem do poder dessas informações e eles conseguem fazer uma pressão muito grande onde for. Então, assim, tem recursos, tem muito dinheiro, no caso, para entrar com os recursos necessários nos processos judiciais e levam até onde puderem para poder evitar, enfim, pagar alguma coisa ou se responsabilizar por algo, porque elas sabem também que quando elas são responsabilizadas em um caso, aquilo abre um precedente para outras situações, para que outras pessoas também peçam e busquem o mesmo. Então, assim, a dificuldade ela é muito grande porque envolve muita coisa. Antônio, nos casos que existe um produto, né, um serviço que foi contratado e por algum motivo a contratante ela demora para enviar as informações que são necessárias para aquela produção específica, a agência ela pode cobrar um valor extra por isso? Vamos lá. Voltando, parece que eu sou um pouco repetitivo, mas voltando àquilo que eu sempre falo. O que é que está no contrato? Se o contrato diz que tem que ser seguido aquele cronograma e se for atrasada a entrega de informações, você pode sim colocar uma taxa de cobrança extra porque vocês prestaram serviço, vocês estão seguindo o cronograma e vocês têm esse direito de fazer uma cobrança de valores extras em caso de atraso na entrega de informações e de insumos por parte da empresa. O que não pode é a agência atrasar o cronograma e na hora de cobrar os insumos, ela ter a mesma rigidez que ela não quer que o cliente dela, que a empresa contratante, tenha. Então, assim, tem que ser o mesmo peso naquela situação. Não adianta você atrasar o cronograma e depois, no caso, querer jogar a culpa para a empresa contratante. Isso é uma situação que ocorre não somente com marketing, mas ocorre com construtoras que atrasam a entrega da obra e depois, no caso, não toleram o atraso do pagamento. Então, assim, são situações apenas exemplificativas, mas que se você cobra aquele cronograma, você, no caso, tem que cumprir com aquele cronograma também. Tem que ter proporcionalidade. Exato. Né? Então, assim, mas se você está cumprindo o cronograma bem direitinho, de acordo com o que está no contrato, de acordo com o que foi apresentado, você pode sim estipular taxas extras em caso de atraso na entrega de informações. Ou então, por exemplo, o que é mais comum também, você tem 10 dias dentro do cronograma para realizar uma tarefa. Se a empresa tinha, no caso, 10 dias para entregar e ela só entregou no 15º, você pode colocar no contrato que os seus 10 dias só começam a partir do recebimento de todas as informações que estavam pendentes. Aí você não coloca uma taxa extra, mas você coloca que seu prazo só começa a partir da entrega. Então, assim, o cronograma atrasou e continua a partir daquele atraso. Então, assim, para não comprometer toda a cadeia de produção. Que legal, Antônio. Eu quero demais agradecer a sua presença, os esclarecimentos. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na relação entre a agência e quem contrata, porque ter esse entendimento torna as situações muito mais claras e mais justas. E eu queria te pedir para deixar uma mensagem final que realmente ajude as pessoas como contratantes e contratadas a terem essa relação muito mais justa. Perfeito. Obrigado, viu, Zé? Obrigado pelo momento, pela conversa. Foi um papo muito legal com você sobre contratos, sobre essa relação da agência com a empresa. Mas eu gostaria de convidar as pessoas também para ver meu perfil, vai lá no meu site, tem algumas informações. Essas perguntas que tivemos hoje eu vou colocar lá disponíveis no meu site. Então, assim, se tem dúvidas, manda mensagem. Sempre é bom conversar com o advogado sobre os contratos, sobre as relações que vocês têm. Então, fica à disposição e obrigado pelo momento, pela conversa e pela oportunidade de conversar com vocês.
A gente que agradece. Muito obrigado.